Seja bem-vindo ao canal Palavra que Conecta. Hoje é o dia 30 de julho da nossa jornada de leitura da Bíblia em 365 dias. Prepare o seu coração para ouvir a Palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao 23. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fez rei em lugar do seu pai Amazias. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com os seus pais. 16 anos de idade tinha Uzias quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolias, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que o seu pai Amazias fez. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus, e enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E ele saiu e guerreou contra os filisteus, e demoliu o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades junto a Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome se espalhou, a saber, até a entrada do Egito, porque ele se fortaleceu sobejamente. Além disso, Uzias edificou torres em Jerusalém, no portão do canto, e no portão do vale, e na esquina do muro, e os fortificou. Ele também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porquanto tinha muito gado, tanto na região baixa quanto nas planícies. Também lavradores e vinhateiros nos montes, e no Carmelo, porque ele amava a lavoura. Além disso, Uzias tinha um exército de homens de luta que saíam à guerra em tropas de acordo com a contagem feita pela mão de Jeiel, o escriba, e de Maazéias, o soberano, debaixo das mãos de Hananias, um dos capitães do rei. O número total dos chefes dos pais, homens fortes e valentes, foram 2.600. E debaixo da sua mão estava um exército, 307.500, que faziam guerra com muito grande poder para ajudar o rei contra o inimigo. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças, e elmos, e couraças, e arcos, e fundas para atirar pedras. E ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por homens peritos para estarem sobre as torres e nos cantos dos muros para se atirar com flechas e grandes pedras. E o seu nome se espalhou muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Porém, havendo-se fortalecido, o seu coração ficou exaltado para a sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. E Azarias, o sacerdote, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes. E eles resistiram a Uzias, o rei, e disseram-lhe: Não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgrediste, tampouco isto será para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias ficou irado, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. E enquanto estava irado com os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na sua testa, diante dos sacerdotes na casa do Senhor, do lado do altar de incenso. E Azarias, o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que ele ficou leproso na sua testa. E o empurraram para fora dali. Sim, ele mesmo se apressou em sair, porque o Senhor lhe havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E sendo um leproso, habitou em uma casa separada, porque ele foi cortado da casa do Senhor. E Jotão, o seu filho, esteve sobre a casa do rei, julgando o povo da terra.
Segundo Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao 23. Ora, o restante dos atos de Uzias, os primeiros e os últimos, escreveu o profeta Isaías, o filho de Amós. Assim Uzias dormiu com seus pais, e ele os sepultaram com os seus pais no campo de sepultamento que pertencia aos reis, porque disseram: ele é um leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. E Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, a filha de Zadok. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que fez o seu pai Uzias. Todavia ele não entrou no templo do Senhor, e o povo ainda agia de modo corrupto. Ele edificou o portão alto da casa do Senhor, e ele edificou muito sobre o muro de Ofel. Além disso, ele edificou cidades nos montes de Judá, e nas florestas edificou castelos e torres. Ele também lutou com o rei dos Amonitas e prevaleceu contra eles. E naquele ano os filhos de Amon deram a ele 100 de talentos de prata e 10.000 medidas de trigo e 10.000 de cevada. Grande quantia os filhos de Amon pagaram a ele, tanto no segundo ano como no terceiro. Assim Jotão se tornou poderoso, porque ele preparou os seus caminhos diante do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, e todas as suas guerras, e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E Jotão dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Acais, o seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 27. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Mas ele não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai. Porque andou nos caminhos dos reis de Israel e fez também imagens derretidas para os Baalins. Além disso, ele queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou os seus filhos no fogo, segundo as abominações dos pagãos aos quais o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ele também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nos outeiros e debaixo de toda árvore verde, porquanto o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei da Síria, e eles o feriram e levaram consigo uma grande multidão de cativos e os trouxeram a Damasco. E ele também foi entregue na mão do rei de Israel, que o feriu com um grande massacre. Porque Peca, o filho de Remalias, matou em Judá 120.000 em um dia, os quais eram todos homens valentes, porque eles haviam abandonado o Senhor, Deus dos seus pais. E Zicre, um homem poderoso de Efraim, matou Maazéias, o filho do rei, e a Asricão, o governador da casa, e Eucana, que estava próximo ao rei. E os filhos de Israel levaram consigo cativos dos seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e também retiraram muito despojo deles, e trouxeram o despojo para Samaria. Porém, um profeta do Senhor esteve lá, cujo nome era Obed, e ele saiu na frente do exército que vinha para Samaria e disse-lhes: Eis como o Senhor, Deus dos vossos pais, ficou irado com Judá. Eles os entregou na vossa mão, e vós o tem matado em uma fúria que alcançava até o céu. E agora intentais manter subjugados os filhos de Judá e de Jerusalém, como servos e servas a vós? Porém, não há convosco mesmo, pecados contra o Senhor vosso Deus? Agora ouve-me, portanto, e entregai de volta os cativos, os quais trouxestes cativos dos vossos irmãos, porque a ira ardente do Senhor está sobre vós. Então alguns dos cabeças dos filhos de Efraim, Azarias, o filho de Joanã, Berequias, o filho de Mesilemote, e Jeisquias, o filho de Salum, e Amasa, o filho de Hadlai, puseram-se de pé contra aqueles que vieram da guerra. E disseram-lhes: Vós não trareis os cativos para cá, porque mesmo que já tenhamos ofendido o Senhor, vós intentais acrescentar mais aos nossos pecados e às nossas transgressões,
porquanto a nossa transgressão é grande e há uma ardente ira contra Israel. Assim os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram designados pelo nome se levantaram, e tomaram os cativos, e com o despojo vestiram todos os que estavam nus entre eles, e os vestiram, e os calçaram, e os deram de comer e de beber, e os ungiram, e levaram todos os fracos dentre eles sobre jumentos. E os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, aos seus irmãos. Então eles retornaram a Samaria. Naquele tempo o rei Acaz enviou aos reis da Assíria para ajudá-lo, porque novamente os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram consigo cativos. Os filisteus também invadiram as cidades da região baixa e do sul de Judá e conquistaram Bet-Semes e Aijalon e Gederote, Socó com as suas aldeias, e Tímina com as suas aldeias, e Ginzo com as suas aldeias, e eles ali habitaram. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, pois ele fez Judá ficar nu e transgrediu gravemente contra o Senhor. E Tiglat-Pileser, rei da Síria, veio até ele e o angustiou, mas não o fortaleceu. Porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Síria, mas ele não o ajudou. E no tempo da sua angústia ele transgrediu ainda mais contra o Senhor. Este é aquele rei Acaz. Porque ele sacrificou aos deuses de Damasco, os quais o feriram, e disse: porque os deuses do rei da Síria os ajudaram? Por isso sacrificarei a eles para que possam me ajudar. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E Acaz reuniu os vasos da casa de Deus e cortou em pedaços os vasos da casa de Deus e fechou as portas da casa do Senhor. E ele lhe fez altares em todas as esquinas de Jerusalém. E em cada uma destas várias cidades de Judá ele fez lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e provocou a ira ao Senhor Deus dos seus pais. Ora, o restante dos atos e de todos os seus caminhos, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E Acaz dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade, a saber, em Jerusalém. Mas não o colocaram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar. Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 14. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existem, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pela ira, mas também por causa da consciência. E também por esta razão pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deveis tributo, tributo. A quem deveis imposto, imposto. A quem deveis temor, temor. A quem deveis honra, honra. A nenhum homem devais coisa alguma, senão a amar-vos uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Por isto, tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. E então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono,
porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. E nós caminhamos honestamente como de dia, não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a carne, para cumprir suas cobiças. Salmos capítulo 23, do versículo 1 ao 6. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Provérbios capítulo 20, versículo 11. Até uma criança é conhecida pelos seus feitos, se a sua obra for pura e se está certa. Chegamos ao final de mais uma leitura. Que a palavra de Deus conduza você a Cristo, fortaleça sua fé e transforme a sua vida. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada da Bíblia em 365 dias. Se esta leitura edificou você, inscreva-se no canal e volte amanhã para continuarmos contemplando Jesus Cristo, o centro de toda a Escritura. Deus abençoe.